Se eu ganhasse a premiação do Big Brother Brasil 26, 5.440.000 reais, eu não sairia comprando carro, apartamento ou seguiria uma dica quente. Eu faria uma coisa muito mais rara. Eu transformaria esse prêmio numa máquina de liberdade financeira. E hoje eu vou te mostrar na prática como eu investiria esses 5.440.000 com uma carteira que tem 3 objetivos ao mesmo tempo: dormir bem, não ficar refém de um único cenário econômico e garantir meu padrão de vida para sempre. Fica até o final, porque eu vou te contar o erro mais caro que um ganhador de prêmio comete nos primeiros 90 dias e como eu evitaria esse erro. Olá, investidor! Bem-vindo de volta ao nosso canal de educação financeira. Antes de começar, importante, isso aqui é educação financeira, não é recomendação individual. Investimento depende de perfil, prazo, tributação, objetivos e o patrimônio total, ok? Então, sem enrolar, vamos para a distribuição. Hoje, janeiro de 2026, eu dividiria os 5 milhões assim: reserva de emergência, 300 mil reais. Renda fixa pós-fixada, 60% da carteira. Renda fixa pré-fixada, 5% da carteira. Renda fixa de inflação, 15% da carteira. Fundos multimercado, 5%. Renda variável Brasil, 5%. Renda variável global, 5%. E alternativos, 5%. Agora eu vou te explicar o porquê de cada pedaço do jeito mais simples possível. Primeiro bloco, reserva de emergência, 300 mil reais. A primeira coisa que eu compraria com o prêmio é paz. Porque quem ganha muito dinheiro de uma vez tem um problema novo. Todo mundo vira parceiro, toda oportunidade vira imperdível e você fica com pressa. A reserva de emergência é o antídoto contra a decisão apressada. Esse dinheiro fica em alta liquidez e baixo risco. Tesouro Selic, CDB de 100% do CDI com liquidez diária ou fundos DI. A ideia é, se um problema ou uma oportunidade acontecer, eu não preciso vender investimento bom com pressa, arriscando ter um prejuízo. Segundo bloco, renda fixa pós-fixada, 60% do patrimônio. Esse é o motor principal da carteira. E eu sei, tem gente que acha 60% em pós-fixado muito. Entendo o raciocínio. Quando você acaba de ganhar um prêmio enorme, a prioridade não é acertar a próxima porrada, é consolidar patrimônio. Renda fixa pós é como colocar o dinheiro numa esteira que acompanha o juro do país. Se o juro sobe, você recebe mais. Se o juro cai, você ainda rende com baixa volatilidade. E o Brasil, infelizmente, é o país do juro alto. Como eu faria na prática? Eu diversificaria entre fundo de renda fixa, CDBs e letras, LCIs e LCAs de bancos bons, sem exagerar em prazos longos. E aqui vai um gancho importantíssimo. Se eu ganhasse o BBB, eu não travaria tudo por anos no mesmo produto. Eu montaria uma escala de vencimentos na renda fixa. 1 ano, 2 anos, no máximo até 3 anos. Porque o futuro é incerto e é importante a gente readequar ao longo do caminho. Terceiro bloco, renda fixa pré-fixada. Por que colocar pré-fixado se eu já tenho pós? Porque o pré é uma aposta controlada num cenário de queda de juros. Se as taxas caírem, o pré pode entregar um ganho muito bom. E ainda pode ter a marcação a mercado a seu favor, se você entender o jogo. Mas eu coloco só 5% por um motivo. O pré é mais sensível a surpresas. Se a inflação ou o risco sobem, o preço do título sofre. Então, eu usaria pré com prazos bem escolhidos, sem chutar o papel mais longo para ganhar mais. E sem colocar um dinheiro que eu posso precisar no meio do caminho, obviamente. Quarto bloco, renda fixa de inflação, 15% do patrimônio. Aqui a gente compra uma coisa que o brasileiro precisa ter: proteção de poder de compra. Inflação é um imposto invisível e quem ganha um prêmio grande e não se protege, com o tempo descobre que rico é quem mantém poder de compra, não quem teve um dia de sorte. Então esses 15% eu usaria em ativos atrelados à inflação, tipo Tesouro IPCA+. A ideia é garantir uma parte do patrimônio em termo real, pensando em objetivos de longo prazo. Quinto bloco, fundos multimercado, 5% da alocação. Multimercado, quando é bom, faz uma coisa que pouca gente entende. Ele tenta ganhar dinheiro em mais de um cenário. Ele pode se posicionar em juros, câmbio, bolsa, inflação, e isso ajuda a carteira a não ficar monotemática.
mas eu ponho só 5% por dois motivos. O multimercado tem diferenças enormes entre fundos. Taxas e estratégia importam demais. Então, eu só usaria multimercados com histórico, processo claro e risco controlado. E eu não usaria como um salvador. Ele é uma pimentinha, não é o prato principal. O sexto bloco, renda variável Brasil, também 5%. Aqui eu compro crescimento, mas com limite, porque o Brasil é o lugar onde o retorno pode ser ótimo e a volatilidade também. Eu pensaria em exposição ampla através de ETFs. O objetivo é ter uma parte do dinheiro em empresas que no longo prazo podem crescer junto com a economia, com reinvestimento e dividendos. Sétimo bloco é renda variável global, também 5%. Se você só investe no Brasil, você tem um problema de risco geográfico. Você ganha em reais, tem imóvel em reais, consome em reais e ainda investe tudo em reais. Então, eu teria uma parte global, porque isso, claro, vai te dar exposição a empresas líderes do mundo, diversificação de moeda, menos dependência do noticiário local. Eu usaria uma abordagem simples, ETF global e ETF de S&P 500. E pronto, sem inventar. O oitavo bloco são os alternativos, também 5%. Aqui é a caixa de descorrelação, coisas que podem andar diferente do resto e cabem as pimentinhas, os ativos mais divertidos. Pode ser ouro, criptomoedas ou até uma parte pequena em ativos mais diferentes, como energia nuclear, desde que você entenda o risco e a liquidez. O que eu não faria? Eu não transformaria alternativos em cassino. 5% é para diversificar, não é para dobrar o seu prêmio. Agora, o alerta dos 90 dias, o erro mais caro. O erro mais comum de quem enriquece rápido é confundir patrimônio com renda. Ganhar 5 milhões não significa que você pode gastar como se ganhasse 5 milhões todo ano. Então, nos primeiros 90 dias, eu teria uma regra. Nenhuma decisão grande e irreversível. Nada de comprar imóvel no impulso, emprestar dinheiro para amigo, nada de negócio mirabolante. Primeiro eu organizo reserva, carteira, tributação e um plano de retiradas se eu quiser viver disso. E aqui vem a pergunta que todo mundo quer fazer. Dá para viver da renda desse dinheiro? Depende do padrão de vida, do risco e do prazo. Mas eu te digo uma verdade. Uma carteira bem feita, o objetivo não é viver de juros amanhã. É fazer o dinheiro trabalhar para você sem se colocar em risco de quebrar a cara. Para fechar, se você entendeu a lógica dessa alocação, você já entendeu o principal. Dinheiro grande precisa de estrutura, não de emoção. E se esse tema te interessa, se inscreva no canal. Aqui nós falamos de investimento com senso crítico, sem milagre e sem promessa fácil.